eu quero ler 2 versículos. Um está em Mateus 4, versículo 11. Diz assim: então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Eu vou ler outra vez. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. E eu queria ler esse outro versículo aqui, que eu acho muito legal, em Hebreus capítulo 1, verso 14, diz assim: não são, falando dos anjos, né? Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação? Falando dos anjos, Hebreus capítulo 1, verso 14. Não são, porventura, todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a vida eterna. Tá ok? Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, livra-nos do mal e dá-me graça, Senhor, para contagiar esses corações. Nós dependemos de Ti, o Senhor é a nossa força e pedimos graça, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Queridos, a pergunta que sempre eu faço quando eu leio esse texto aqui de Mateus é: quem pode ser servido? Jesus passa por um momento de uma tentação e ele vence esse momento e ele é servido pelos anjos. Depois o autor da carta aos Hebreus diz que esses espíritos, anjos, estão a serviço. Talvez você diga: mas eu nunca vi um anjo. Olha, meu irmão, Deus coloca anjo de carne e osso no nosso caminho. Deus coloca pessoas estranhas que acabam sendo uma grande bênção na nossa vida. E em países que ainda tem muita perseguição, as pessoas contam sobre experiências que tiveram com anjos. Ainda estão a serviço daqueles que hão de herdar a vida eterna. Mas eu coloquei aqui: os anjos te servirão, os anjos de Deus te servirão depois de, agora vem, depois de você vencer uma prova. Meu irmão, às vezes a gente quer que os outros briguem por nós. Ah, como seria bom que eu não tivesse nenhuma dificuldade, que eu não tivesse nenhum contratempo, que eu não tivesse nenhuma tentação. Meu, isso é impossível, sempre virá problemas, tentações, dificuldades. E nós seremos servidos como Jesus foi, depois que venceu a prova, depois que venceu a tentação, depois que você resiste o mal, você diz não, depois que você é generoso. Meu irmão, a Bíblia diz assim: dai e ser-vos-á dado, boa medida, sacudida, transbordando. Quer dizer, um camarada que não tem um coração generoso, ele quer colher generosidade, ele quer colher favor, mas nunca teve um coração voltado, um coração pronto. Nós seremos abençoados e servidos por anjos, pessoas que Deus vai levantar para estar do nosso lado. Quando? Olha, vou repetir: quando vencer a prova, quando vencer a tentação, quando resistir o mal, quando for generoso. Diz o texto que melhor coisa é dar do que receber. Diz o texto: dai e ser-vos-á dado. Diz o texto que aquele que semeia em abundância, colhe em abundância. Diz o texto que enquanto nós temos condições, devemos fazer bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Quem pode ser servido? Ou quem será servido? Quem é obediente à palavra. Se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverem em vós. Quer dizer, o camarada tem um coração incondicional. Tem gente que põe condição. Ah, mas se eu for na igreja, se eu fizer... Não tem si, meu irmão. Tem si, é uma questão só de obediência, de focar, de entender. Ele é Deus e ponto final. Agora há pouco eu cantei um cântico que diz assim: Ele me amou. O Senhor nos amou. Dá para você perceber, meu irmão, que o nosso Deus, ele é caracterizado pelo amor.
tem poder, autoridade, é Senhor dos senhores, mas a marca dele é o amor. Me fala, qual outro Deus se anuncia sobre o seu amor? Qual outro Deus? Qual outra entidade? Não, meu irmão, a pessoa, todos precisam fazer alguma coisa para acalmar a entidade, para acalmar o espírito, para acalmar o nosso Deus. Não, pelo contrário, a Bíblia diz que os seus ouvidos não estão fechados, as suas mãos não estão encolhidas. Todo aquele que buscar ao Senhor será salvo. O que realmente nos garante uma vida abençoada é o grande amor de Deus sobre as nossas vidas. Meu irmão, eu vou ser sincero, eu me sinto prazeroso, muito feliz em poder dizer eu sou cristão, mas não é uma questão só de vestir a camisa, não é só uma... Não, Jesus me amou quando eu mesmo não me tolerava. Jesus mudou a minha história quando eu achava que não tinha mais solução. Estendeu as suas mãos, perdoou os meus pecados. Olha, meu irmão, uma coisa muito séria. O grande amor deste Deus, com aquele que é obediente, com aquele que é generoso, com aquele que vence, com aquele que resiste. Olha a expressão que o Senhor usou com Marta e Maria. Ele disse, tirai a pedra. Lázaro, o irmão, tinha sido morto, sepultado. E elas disseram, Senhor, como tirar a pedra? Já faz 4 dias, já cheira mal. Jesus disse, se você crer, você verá a glória de Deus. Então, meu irmão, que Deus é esse? Não tem nenhum Deus semelhante. Porque meu Deus me deu dinheiro, meu Deus, mas é mais do que isso. Ele nos deu a paternidade, a filiação. Nós temos um Deus que cuida das nossas vidas. Então, quem é que pode ser servido? Tem que resistir, tem que estabelecer um padrão. Eu coloquei algumas coisas aqui que eu queria terminar aqui. Primeiro, perseverança. Perseverança. Uma das coisas que caracteriza a vida cristã é a perseverança. A vitória pertence ao que persevera. Essa é uma marca forte do cristão. Perseverança. Está tudo complicado, mas a gente continua crendo, continua buscando, continua declarando perseverança. A outra característica que é importante, que faz com que a bênção se materialize sobre as nossas vidas, é resistir o mal. Resistir, não caia na cilada de Satanás. Resista ao mal. A Bíblia diz assim, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Pode resistir, a tentação vai passar e a glória do Senhor será vista na sua vida em nome de Jesus. Tá ok? Outra coisa, meu irmão, não seja incrédulo, mas seja crente. Eu gosto muito de falar da história de Naamã e eu digo que ele quase perdeu a bênção, quase que não foi curado. Por quê? Porque ele esperava que o profeta viesse, tocasse, tal. Nada disso aconteceu. Cria uma fantasia na cabeça que a coisa seria do jeito que ele estava pensando e não aconteceu assim. O profeta mandou um garoto, vai lá e fala para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão e ele vai ser curado. O cara ficou irado. O que é isso? Eu sou um general. Camarada, me manda um garoto falar comigo. Olha a incredulidade, olha o coração duro, não consegue ver o milagre de Deus. Ele tinha bons servos, companheiros. Chefe, pensa bem, se o cara mandasse fazer uma coisa absurda, o senhor faria, o que custa ir lá? E assim ele acabou indo e foi curado para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus. Ok? Então, perseverança, resistir o mal, as tentações, não seja incrédulo, seja aliançado com Deus. Aliança com Deus, comprometimento, aliança com Deus, aliança. Eu tenho aliança com a minha esposa tem aliança comigo, eu tenho aliança com Deus. Quer dizer,
Por causa desta aliança, eu tenho que fazer boas escolhas. Porque se eu fizer uma escolha ruim, não é só eu que sofro, mas aqueles que estão ligados nesta aliança. Se eu pisar na bola, a igreja sofre, a família sofre. Sabe, eu fico triste quando vejo pessoas inconsequentes fazendo dívidas. E depois a dívida, todo mundo sofre. Não é só ele. Sofre a família, filhos passam vergonha. Quer dizer, é uma série de coisas. Perseverança, resistência, não seja incrédulo, aliança com Deus, creia e obedeça. Creia e obedeça. Porque tem muita gente que crê e não obedece, mas é mais do que isso, crer e obedecer. Nunca esqueça, a parte dele, ele fará. A parte dele, ele fará. Faça a sua parte, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado, por esta palavra, por este momento. Confirma, Senhor, tudo isto com sinais, prodígios, libertações. Senhor, aqui estão, ó Pai, vidas que precisam de Ti. Eu quero interceder sobre cada um deles em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém? Que Deus abençoe muito a sua vida. Se for abençoado, coloque aqui, fui abençoado. Essa palavra é minha, quer dizer, manifeste-se. Deixa eu falar agora com você que ainda não entregou seu coração para Jesus. Quero convidar você a fazer essa entrega, dizer para Jesus, Jesus, muda a minha história. Eu preciso de Ti. Repete uma oração comigo, por favor. Diga, Senhor Jesus, muda a minha história. Perdoa os meus erros. Escreve o meu nome no livro da vida. Eu preciso de Ti, em nome de Jesus. Eu vou orar por você, Pai, estende as Tuas mãos, trazendo cura, libertação e transformação. Nós Te louvamos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. Queridos, você que fez esta oração, escreve aí, eu orei, tá bom? Eu orei e a gente vai continuar orando por você.